depois iremos conhecer cada uma das categorias da narrativa. Então, comecemos então por compreender o que é, afinal, o género narrativo e qual é o seu principal objetivo. Como podem ver neste slide, o género narrativo visa, sobretudo, contar uma história. Como? Apresentando um conjunto de personagens que se irão envolver e criar relações numa determinada ação, num espaço e num tempo concretos. A história será sempre contada por um narrador, que pode ou não ser uma das personagens do texto. Temos aqui então definidas as principais categorias da narrativa, são então as personagens, a ação, o espaço, o tempo e o narrador. A partir de agora vamos analisar então cada uma delas e veremos a sua importância no texto narrativo e na análise desse texto narrativo. Comecemos então pela primeira, as personagens, está bem? As personagens podem distinguir-se quanto ao seu relevo e quanto à sua composição. Quanto ao relevo, as personagens num texto narrativo podem ser principais ou protagonistas, é exatamente dizer a mesma coisa, secundárias e figurantes. As personagens principais são aquelas que ganham maior destaque ao longo do texto, ao longo da novela, do conto, qualquer que seja o tipo de texto narrativo que encontremos. As secundárias também se estabelecem relações importantes e têm alguma importância no enredo da história, criando relações inclusive com as personagens principais, mas já não assumem essa preponderância que as principais efetivamente têm. E, finalmente, os figurantes, que são personagens que fazem apenas parte da amálgama do livro e que, portanto, não têm uma contribuição direta ou decisiva na história em si. Isto falamos, então, da distinção quanto ao relevo na história. Como disse, há outra distinção possível quanto à composição, e então podemos ter três tipos de personagens. As personagens planas, as personagens moduladas ou redondas e as personagens tipo. As personagens planas, a característica essencial é que mantêm os seus traços de personalidade ao longo da narrativa. Portanto, se uma personagem se apresenta como tímida, como triste, como simpática, qualquer uma dessas características, ela vai manter este traço psicológico ao longo do texto e, portanto, nós sabemos mais ou menos o que é que podemos esperar e não existirá uma reviravolta na história quanto a este tipo de personagens, está bem? As personagens planas, personagens que não têm uma densidade psicológica. Contrariamente, as personagens moduladas ou redondas têm então esta evolução psicológica e, portanto, podem começar de uma forma, podem começar bons, por exemplo, na história, e podem acabar maus. Ou podem começar mais recatadas, por assim dizer, e serem no final mais extravagantes. São personagens que, com o desenvolvimento da história, com o desenvolvimento da intriga, se vão revelando e vão mudando e evoluindo. Está bem? Finalmente, as personagens tipo. As personagens tipo, como eu digo aqui no slide, têm determinados traços psicológicos que são específicos de um determinado grupo social. Quando digo grupo social, pode ser um grupo cultural, um grupo económico. E qual é o objetivo dessa personagem? É representar um todo. Personagens tipo muito famosas na literatura portuguesa, não no género narrativo, mas no género dramático, são conhecidas, por exemplo, na obra de Gil Vicente, que em todas as suas peças teatrais, normalmente cada uma daquelas personagens, e com especial destaque para o Alto da Barca do Inferno, são personagens tipo, ou seja, ele apresenta-nos uma personagem, mas o que o autor pretendia, o que o dramaturgo, no caso, pretendia, era, sim, representar toda uma classe social da época. Temos, então, os três tipos de personagens quanto à composição. A caracterização das personagens ao longo do texto pode ser feita também de modo direto ou indireto. Direto será caracterizar, será adjetivar diretamente a personagem, dizer é gordo, é magro, é bonito, é simpático, é mentiroso. E indireta será através das falas com outras personagens, de descrição de uma determinada situação em que conseguimos retirar que a personagem está, ou que a personagem tem algum tipo de característica ou de comportamento. Esta será então a caracterização indireta. Prosseguindo então para outra categoria da narrativa, temos então a ação em si.
A ação é o conjunto de estabelecimentos interrelacionados em que as personagens se vão envolver. No decurso da história, há acontecimentos que naturalmente são a causa numa tipologia de causa e efeito, e então teremos a própria intriga construída com base nestes acontecimentos ou determinadas atitudes ou situações que vão dar então origem a outros. Quais são os elementos fundamentais da ação, os estruturais? São a introdução, não é? Normalmente onde se faz a apresentação das personagens, as suas características, o espaço onde vai decorrer a história, em que tempo é que ela se situa. O desenvolvimento, em que as personagens vão interagir nesse tal espaço e nesse tal tempo, vão criar, por assim dizer, o núcleo da história, é aí que se vai desenvolver e aí é que vamos perceber efetivamente qual é o objetivo da história, a que é que ela se refere, qual é a crítica que quer fazer, qual é a realidade que quer apresentar, o que seja, é isso que se faz no desenvolvimento. E a conclusão, que é sabermos naturalmente como é que a história acaba. Em algum tipo de narrativas mais extensas, obras grandes, é possível distinguir ainda uma ação principal e uma ação secundária. Está bem? Portanto, é como se existissem duas histórias numa só história, sendo que uma é mais relevante, é a principal, e outra uma ação secundária, mas que também tem importância na globalidade do texto ou da obra. Seguidamente, temos então o tempo. O tempo é outra categoria da narrativa, pode ser definido como momento ou momentos em que decorre a ação, e podemos distinguir 4 tipos de tempo. Não quer dizer que todos estes tipos de tempo que aqui estão descritos vão aparecer numa obra, está bem? São tempos que podem ou não existir. No entanto, numa obra pode existir apenas um tempo histórico e não um tempo psicológico, por exemplo. Ou, por exemplo, existir um tempo psicológico e no tempo histórico não ter qualquer relevância para a narrativa. Então, o tempo psicológico é o modo como as personagens vivem a passagem do tempo, o fluir do tempo. O tempo cronológico indica concretamente as datas em que altura é que se está a passar aquele acontecimento que está a ser descrito naquela altura e a sucessão desses acontecimentos ao longo da história. O tempo histórico é o contexto temporal em que se situa esta narrativa. Por exemplo, há histórias que se situam num tempo histórico atual, no século XX, e há outras passadas, apesar de escritas no presente, que se referem a tempos históricos, por exemplo, tempo da monarquia, por exemplo. O tempo da história localiza temporalmente cada uma das ações narrativas que se vão descrever. Temos então estes 4 tempos, está bem? É preciso conhecê-los a todos, é preciso saber identificar numa história cada um deles, na análise e interpretação de um texto. Outra categoria da narrativa igualmente importante, temos então o espaço. O espaço é essencialmente o lugar físico onde vai decorrer a ação, mas também pode incluir o próprio ambiente social e cultural, que muitas vezes tem uma importância decisiva e tão ou mais marcante do que o próprio espaço físico onde se vai desenrolar toda a intriga e a ação. Quando são dadas a conhecer vivências condicionadas pelo estado emocional das personagens, podemos ainda ter um espaço psicológico à semelhança daquilo que falámos do slide anterior quanto ao tempo psicológico. Portanto, imaginem, por exemplo, um espaço, uma personagem que viva num espaço muito apertado, muito exíguo, sem luz natural, isso pode condicionar o seu estado e condicionará quase certeza absoluta o seu estado emocional e as suas características da sua personalidade e a sua caracterização serão fortemente influenciadas pelo espaço onde ela vive ou onde ela desenrola as suas ações. Daí a importância deste espaço chamado psicológico. Finalmente, temos o narrador. O narrador é a pessoa que nos vai contar a história, vai orientar a sucessão dos acontecimentos e vai analisar e caracterizar as personagens que nos são dadas a conhecer, não é? É ele que nos faz essa apresentação e que, no fundo, nos conta como tudo se passou. Se o narrador estiver na primeira pessoa, está bem, participando direta ou indiretamente na história, teremos um narrador participante. Pode também não ser uma personagem, e se não for uma personagem, é aquilo que chamamos apenas um narrador observador, ou seja, uma pessoa que está a contar a história de fora, e então teremos então já um narrador não participante.
Quanto à própria ciência do narrador, eu não coloquei aqui, mas é possível ainda distinguir os narradores que relatam os factos ou os acontecimentos emitindo determinados juízos de valor sobre as personagens e sobre a história que se está a desenrolar. E, portanto, esse que emite é um narrador subjetivo, e aquele que não emite, que se abstém de fazer comentários sobre comportamentos das personagens, sobre determinados espaços, será então um narrador objetivo, está bem? E, portanto, é importante distinguir a questão do participante e do não participante, quanto à entrada na história, ou quanto ao estar do lado de fora, e então também a característica da subjetividade e da objetividade, está bem? Muitas vezes, quando se pede para classificar o narrador da história, pode-se pedir qualquer uma destas vertentes. Pronto, estas são então as características do texto narrativo e cada uma das categorias da narrativa. O que é que eu gostava que fixasse essencialmente para a prova de conhecimentos? Na prova de conhecimentos irá aparecer um texto, está bem? Normalmente o texto é um texto narrativo, está bem? E pode ser pedido em qualquer uma das perguntas que seja analisada qualquer uma, ou até mais do que uma, destas categorias de narrativa. E, portanto, é preciso conhecê-las, está bem? É preciso estudá-las e é preciso, no fundo, saber analisar cada uma delas na história separadamente. Alguns tópicos para o vosso estudo. Quanto ao tempo, quando encontram um texto é fundamental saberem localizar a ação no tempo, está bem? E conseguirem fazer o levantamento de marcas textuais, está bem? Que indiquem o tempo efetivo daquela ação. Relacionar também o tempo com as características do espaço ou também das personagens, tendo em conta aquelas questões que falámos do espaço psicológico, por exemplo, e também do tempo psicológico. No espaço, exatamente a mesma coisa. É importante conseguir identificar situações e vivências psicológicas relacionadas com o espaço e fazer também o levantamento de marcas textuais que indiquem o espaço, porque muitas vezes pode ser feita uma pergunta: qual das seguintes frases indica que a personagem X está chateada com esta situação, por exemplo. E depois aparecem-nos 4 frases retiradas do texto. Tem que saber dizer qual dessas frases, qual dessas marcas textuais é que se refere à pergunta que está a ser feita. Quanto às personagens, é fundamental sempre identificar as personagens, sobretudo identificar a personagem principal e ter a capacidade de justificar porque é que aquela é a personagem principal. Indicar o relevo das restantes, da principal e das secundárias e de eventuais figurantes que hajam ou não. Conseguir caracterizar as personagens com base não só no aspecto físico, mas sobretudo no aspecto psicológico e no aspecto social, novamente através de marcas textuais, sabendo, como vos disse, que a caracterização das personagens é feita diretamente, mas que também pode ser indiretamente. E por vezes a indireta é um pouco mais difícil de identificar. Depois, quanto à ação, convém sabermos qual é a relevância do acontecimento, não é? Quer dizer, aquela história refere-se a quê? A ação é sobre o quê? E indicar se existe uma ação secundária e uma ação principal, está bem? Se for uma obra maior, isto também poderá ser perguntado. Finalmente, quanto ao narrador, é as questões que falámos também, não é? Identificar o estatuto de participante ou não participante, o estatuto de objetivo e não objetivo. Mais uma vez, justificar com marcas textuais, com aspectos retirados do texto, este estatuto do narrador. Por exemplo, se aparecem pronomes pessoais e possessivos na primeira pessoa, o estatuto do narrador será com certeza participante. Indicar também marcas que confiram o grau de objetividade e de subjetividade face aos acontecimentos que estão naturalmente a ser descritos. É fundamental que num texto consigam fazer conseguir identificar todas estas categorias da narrativa, consigam passar mais ou menos por estes passos que eu vos dei agora. No vosso campus virtual encontram exercícios sobre o texto narrativo, está bem? Mais ou menos nesta esquemática que eu vos dei agora, portanto vão encontrar um texto e depois existem perguntas de interpretação sobre este texto. Normalmente coloco também perguntas relacionadas com outras matérias do português
mas é sempre importante termos algumas perguntas relacionadas com as personagens, com o espaço, com o tempo, com a ação do texto narrativo. Penso que é uma excelente forma de treino. E pronto, de resto é estudarem cada um destes aspectos separadamente. No livro de exercícios de apoio ao Manual de Língua Portuguesa encontram também textos de caráter narrativo, em que são exatamente feitas perguntas deste género. Qual é o tipo de narrador? Caracteriza a personagem principal? A personagem é plana ou é modulada? O que são personagens tipo? Todo este tipo de questões pode ser encontrado, como vos disse, na questão dos exercícios e no vosso manual de apoio à preparação. Alguma questão? Já sabem que podem entrar em contato comigo através do e-mail do campus ou então no meu horário de atendimento de telefone, está bem? Uma ideia que eu penso que será interessante é analisarmos, por exemplo, um texto narrativo. Portanto, eu posso enviar-vos através do vosso e-mail um texto narrativo para vocês analisarem, apesar de já existirem exercícios deste tipo no campus. Se tiverem algum texto que tenham lido, que tenham dificuldade em interpretar, que não consigam perceber qual é a personagem principal, em que tempo é que se está a desenrolar a ação, qual é o espaço fundamental em que a ação se passa, podem também entrar em contato comigo e terei o maior gosto em vos ajudar a compreender. E pronto, da minha parte é tudo. Este foi o webinar de hoje sobre o género narrativo. Questões? Campus virtual. Muito obrigada a todos.